para poder resolver aquela listinha de exercícios importantíssimas a respeito do final ali do período colonial e do início da proclamação da República. É um momento muito importante para a economia, porque é quando ocorre a decadência do ciclo do ouro e aí a economia vai ser substituída principalmente pela criação de gado e o ciclo da erva mate, que é uma planta nativa aí da região que fez com que movimentasse a economia durante um bom tempo em Mato Grosso. Agora, sem mais demoras, de olho na tela. Olha aí, pessoal, pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, o atual estado do Mato Grosso, assim como praticamente todo o centro-oeste e o norte do país, pertencia ao Reino Espanhol. Entre os séculos 17 e 18, a região foi invadida por exploradores em larga medida oriundos de São Paulo. Em meados do século 18, foi criada a Capitania do Mato Grosso, com sede em Vila Bela, depois substituída pela Vila de Cuiabá. Pouco tempo depois, oficializou-se a incorporação do território ao Brasil colônia portuguesa. Incorporou a partir do Tratado de Madrid, o do Uti Possidetis. O século XIX assistiu ao esvaziamento da região, o que implicou seu crescente isolamento em relação ao restante do país. Esse isolamento é gradativamente superado ao longo do período republicano. Considerando essas afirmações, além de aspectos marcantes da economia contemporânea, julgue os itens subsequentes. O declínio da mineração está na raiz do empobrecimento da região mato-grossense ao longo do século XIX, o que foi decisivo para o crescente isolamento da área em relação ao restante do Brasil. É verdade, durante o período colonial e a época das monções, a capitania de Mato Grosso era mais integrada ao território brasileiro do que ao final do século XIX. 2. Viva a Constituição Brasileira, viva Pedro II, morram os bicudos pés de chumbo. Os gritos dos revoltosos ecoavam pelas ruas. Na escuridão da noite apenas se ouvia o barulho dos machados e das alavancas arrombando portas. Os trechos acima fazem referência à Rusga, movimento político-social que eclodiu em 30 de maio de 1834 em Cuiabá. Pessoal, vamos lembrar o que foi a Rusga. 1834, nós estamos no período da regência. A regência vai de 1831, quando da abdicação de Dom Pedro I, até 1840, quando os liberais dão o golpe da maioridade, e aí começa o segundo reinado. Assim como o resto do Brasil, o estado do Mato Grosso ele tinha 3 facções políticas, mas 2 de maior destaque, que seriam os conservadores e os liberais. Conservador e liberal, como dizia um ditado da época, é tudo farinha do mesmo saco. Nada mais liberal que um conservador no poder, nada mais conservador que um liberal no poder. Mas, olha só, eles estavam, na época não tinham partidos como nós temos hoje, eles se organizavam em associações. Então, por exemplo, os conservadores estavam na Associação Filantrópica, ou Sociedade Filantrópica, e os liberais na Sociedade dos Zelosos. Cada um com sua respectiva liderança. A liderança dos Zelosos era João Poupino, enquanto a liderança filantrópica era Antônio Maria Correia. Então, nós temos aqui qual a diferença fundamental? Conservadores eram a favor do centralismo, ou seja, todo o poder político centralizado no Rio de Janeiro, enquanto os liberais eles eram a favor de uma maior descentralização política. Os liberais radicais, eles eram a favor da república, mas a maioria era compostos por moderados. Você tinha radicais e moderados, mas o principal grupo
era o moderado. Então, olha só, quem que formava cada um desses grupos? Os conservadores eram principalmente grandes proprietários e os liberais, eles faziam parte da alta burocracia do Estado, os altos funcionários. Assim como você tinha aqui alguns profissionais liberais e elementos da chamada Guarda Nacional. É que a Guarda Nacional, ela tinha alguns elementos que estavam nos conservadores e nos liberais, mas a maioria da Guarda Nacional era de apoio aqui aos liberais. Até porque a Guarda Nacional era uma proposta dos liberais. Durante a regência, começaram a eclodir revoltas separatistas em vários lugares do país. Aí nós podemos citar aí algumas revoltas separatistas, né? Por exemplo, a Cabanagem, no Pará, Balaiada, no Maranhão, Sabinada e Malês, na Bahia, aí você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Farroupilha. Na Bahia, né, também vão acontecer, né, lá chamou Semiterada. Agora, veja só, qual que é a característica dessas revoltas separatistas? Elas tinham um forte cunho republicano, liberal. A cabanagem teve uma grande participação popular, apesar de ser liderada pela elite. Balaiada também. Sabinada foi elitista. Malês foi uma revolta de escravos. A Farroupilha foi a mais importante revolta de separatista, que eles chegaram a proclamar a independência, formar uma república, a República Juliana. E para poder conter as revoltas separatistas, o governo federal, que não tinha tropas organizadas, que vamos lembrar que o exército brasileiro só se fortaleceu após a Guerra do Paraguai, também chamada Guerra da Tríplice Aliança, eles resolveram fazer uma descentralização da força. E foi criada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma força de elite, tá? Então, a origem, lá na frente, vai dar origem ao coronelismo. Os grandes fazendeiros, os grandes proprietários, passam a receber patentes e aí eles formam seus próprios exércitos de jagunços e capatazes. Mas aqui, lembre-se que a Guarda Nacional, você tem vários oficiais e é uma guarda de elite. Não fazia parte do exército, era desvinculada do exército, mas é uma guarda de elite. Ou seja, os fazendeiros, para poder combater as revoltas separatistas, podiam formar seus próprios exércitos. E é nesse contexto que vai eclodir a rusga. E aqui no texto você pode observar que tinha um grande sentimento anti-lusitano, pois quem eram os bicudos? Os portugueses. E só que o anti-lusitanismo sempre foi um sentimento bastante presente na capitania. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente esta rebelião. Olha só, liderada por negros libertos e brancos pobres? Não, foi liderado pela a elite. Alguma participação popular, né? Porque você tem ali jagunços, os capatazes, eles têm origem pobre, mas são liderados por grandes proprietários. B. Representou os interesses dos partidários da Junta Governativa de Vila Bela, que promoveram a separação da região do resto do Brasil. Não, foi a briga entre os filantropos e os zelosos. Então, C. Articulado pela Sociedade dos Zelosos da Independência, o movimento tinha inicialmente objetivos políticos moderados.
mas assumiu um caráter violento à medida que grupos radicais exigiam a expulsão dos portugueses. Essa daqui está correta. Vamos ver se tem erro nas outras. Qual é o erro, né? Obteve grande apoio das camadas médias urbanas. Olha só, quando a rusga aconteceu, você não pode falar que tem classe média. Classe média seriam os burocratas. E da burguesia manufatureira? Não. Isso daqui é burguesia fabril. Não. Temos uma região predominantemente rural. E eles também não defendiam a imediata proclamação da República. Ninguém ali defendia a imediata proclamação da República. Só alguns elementos dos liberais radicais, mas eles não foram a principal força. Os moderados predominaram. Refletiu a ação do Partido Brasileiro, pois os proprietários rurais de Mato Grosso defendiam o fortalecimento do poder imperial, contrariando a orientação federalista do Nordeste? Não. O Nordeste ele tinha muito, sim, orientação federalista, né? Muita influência liberal. Vamos lembrar que teve a Confederação do Equador, teve, né, a Revolução Liberal de 1817, mas não refletiu a atuação do Partido Brasileiro, não. Até porque o Partido Brasileiro, ele, nessa época aqui, ele já tinha se dissolvido e parte dele foi para os conservadores e para os liberais. Número 3. Quanto à rusga, revolta que se desenvolveu em Mato Grosso durante a regência, pode-se afirmar que foi composta pelos caramurus conservadores? Não. Principalmente pelos liberais, os zelosos. Havia uma forte articulação dos revoltosos com movimentos semelhantes que se desenrolavam no Pará, Bahia e Rio Grande do Sul? Não. Ao mesmo tempo, sim, tinha a ocorrência de vários movimentos, a maioria deles separatistas, mas não havia uma forte articulação, não, foi bastante isolado. Bem local. C. Foi um movimento popular? Não foi um movimento popular. Para você classificar, você pensa nas lideranças. Lideranças, grandes funcionários, liberais, né, profissionais liberais, fazendeiros da Guarda Nacional. Teve participação popular, mas participação popular é no sentido de pessoas contratadas para lutar. D. Os radicais liberais, liderados por Poupino, desejavam com a rusga expulsar da província e exterminar o poder dos grandes comerciantes, proprietários de terras e de escravos. Não, Poupino Caldas, ele era um liberal moderado. Quando a rusga se radicalizou e quis exterminar os grandes comerciantes, já foi na fase mais avançada da rusga, quando ela já estava quase a ser sufocada. D. Ela foi organizada pelos zelosos da independência, compostos por elementos da elite burocrática, profissionais liberais e componentes da Guarda Nacional? Corretíssimo, alternativa E. 4. Dos tempos do Império à sua divisão política-administrativa nos anos 70, a região pertencente ao estado do Mato Grosso foi marcada por períodos de prosperidade e declínio econômico. É correto afirmar que a descoberta do ouro no século XIX provocou grande procura pela região? Sim. Desconcentrando a economia das atividades agrícola e pastoril? Não. A economia agrícola-pastoril sempre fez parte. E a descoberta do ouro não foi no século XIX. Foi no finalzinho do século XVII, início do século XVIII. Essa daqui está toda ruim. Olha só, você sabe que ruim é pior que ruim, né? B. A exploração da borracha amazônica, ou da borracha na Amazônia, iniciada nos fins do século XIX, nada contribuiu para alterar o panorama da economia mato-grossense? Nada. Toda a economia amazônica ela foi diretamente influenciada pela exploração da borracha, inclusive a anexação do Acre. Então, a crise da mineração impulsionou a criação de gado ao sul do Mato Grosso, onde também foi explorada a erva mate. Opa, a erva mate, muito importante lembrar disso, em final do século XIX. Verdade. Quando acaba a mineração, vamos ter então a pecuária e a erva mate. Alternativa correta, alternativa C.
Aqui, vamos ver o erro, a Guerra do Paraguai não afetou a economia da região? Como não? O Paraguai invadiu, né, Mato Grosso, Cuiabá, nossa, foi, né, bastante intensa. Mas depois que acaba a Guerra do Paraguai, a economia ela vai encontrar um momento de prosperidade devido à navegação. Mas a D, cortamos, né? A letra E, política de interiorização do governo Getúlio Vargas. Gente, não trouxeram desenvolvimento econômico para a região, que permaneceu ainda por décadas isoladas do país. Não, na época do Getúlio Vargas você tem a Marcha para o Oeste, mas que concentrou-se mais em Goiás e parte do Mato Grosso, mas, né, esse estímulo de criação de colônias agrícolas trouxeram desenvolvimento econômico, sim. Então ela está errada. Olha lá. Número 5. Diversos projetos de colonização foram implantados em toda a Amazônia Legal na década de 70. Aqui você deve estar falando, olha, década de 70, governo militar. O maior destaque é José Fragelli. Tendo ocorrido a maior concentração em Mato Grosso, onde já nos primeiros anos do processo foram implementados mais de 80 projetos da iniciativa particular, além de 14 projetos oficiais para resolver situações emergenciais de conflito. O estado do Mato Grosso tornou-se área de atração para milhares de pessoas que migraram de diferentes regiões do país em busca de trabalho, oportunidades de adquirir terras e realizar o seu projeto de vida. O texto das autoras demonstra que está falando que a população se constituiu principalmente por imigrantes. Então, a 5 é muito simples. O texto já te levava à resposta correta. E o erro das outras? O crescimento populacional em Mato Grosso foi um processo homogêneo? De jeito nenhum. Cada etapa do século XVIII, XIX e diferentes momentos do século XX, cada época você teve uma época de intensidade e uma época de isolamento. Letra B, o ritmo de crescimento de uma determinada área vincula-se a causas biológicas. Não, essa daqui não, gente, causas biológicas, tá doido? No século XIX se pensava isso, né? Faziam raciocínios biologistas, mas tem nada a ver. Olha só, D, as variações na dinâmica demográfica, particularmente no que se refere ao crescimento, à distribuição e à densidade, aceleraram-se nos anos 90? Não, aceleraram-se mais a partir de 2005, vamos pensar aí nos últimos 15 anos, do que a partir dos anos 90. A intensa urbanização do Mato Grosso nada tem a ver com políticas estratégicas governamentais da década de 70 e 80? Tem os programas de agricultura do Fragelli. Então, aí é errada. Vamos à questão 6. O estabelecimento da República, a bem da verdade, o estabelecimento da Federação, permitiu que as diversas oligarquias vem de oligos, que é o quê? Poucos. Portanto, governo de poucos. Ascendessem ao poder no âmbito regional, assumindo o controle da máquina administrativa, em particular da fiscalidade, construindo mecanismos para a sua eternização no poder. O texto refere-se ao sistema de mando dominado. Essa está muito fácil, coronelismo. Federalista não tem nada a ver, federalista seria a autonomia dos estados, municipalista o que tem a ver? Imperialista é política de colonização de terras de outros territórios, de outros países, né? Patrimonialista tem nada a ver, mas olha só, patrimonialismo é um conceito muito importante para entender o Brasil, principalmente a corrupção brasileira, que é o uso do público como coisa privada. E é isso aí, pessoal. Então, vamos encerrar por aqui, mais essa bateria de questões. Qualquer dúvida, lembre de me consultar no fórum, estou totalmente à sua disposição. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.